trazer a coisa para um terreno prático. Você precisa do perdão de Deus, eu preciso todo dia. Todo dia. Se não for o perdão de Deus, se não fosse, eu nem teria levantado. Eu nem teria acordado. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus, do favor imerecido. Não há cadastro religioso que justifique o pecado. E há pecados que não são vistos, não são expostos, que acontecem no coração, na intimidade do ser com Ele mesmo, mas Deus está vendo tudo isso. E quando nós nos apresentamos, nós rompemos toda a barreira religiosa. Por exemplo, aquele homem da mão mirrada na sinagoga não podia entrar porque tinha um defeito físico. Agora, quantos ali deveriam ter defeitos morais? Mas ninguém vê. E ele, aleijado, não podia. Entra, coitado, esconde a mão. Jesus manda ele ficar em pé, ele toma um susto. Manda ele ir para frente, é outro. E finalmente Jesus diz, estende a mão. Essa era a hora da graça de Deus. E ele estende, eu imagino, na Bíblia não diz, o que ele teve na cabeça. Vão me matar, a pedra vai voar. Vão me levar para o lado de fora e vão me apedrejar. Porque eu escondi um defeito. O Senhor Jesus, quando Ele estende a mão, o Senhor cura e Ele sai dali absolutamente remido. Nós podemos ver também, em outros casos, como a graça de Deus é tremenda. O coxo à porta do templo em Jerusalém não podia entrar. Podia ser um homem de bom caráter, bom comportamento, mas era coxo, tinha defeito físico. Eu pergunto, quantos lá dentro deviam ter defeitos interiores? Mas ele tinha um defeito visível, não podia entrar. O Senhor Jesus chega, ele pede uma ajuda, uma esmola a Pedro, aliás, e Pedro diz, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Ele entra saltando no templo. A Bíblia diz que ele entra aos saltos de alegria. O tanque de Betesda era outra expressão da graça. A pergunta hoje é essa, para tornarmos prático. Quem somos nós aqui? Lei ou graça? Se dissermos lei, tenham certeza que nenhum de nós teria condições de estar aqui. Nenhum. Mesmo aquele que você diz, eu juro que esse aí é bom. Essa aí eu conheço há 40 anos. É uma pessoa correta. Mas diante de Deus, nada disso. Jesus sempre foi ao encontro dos doentes. Nós temos ido. Moraes, a Bíblia diz que uma das coisas que mais irritavam os religiosos é que ele comia e bebia com pecadores. O Dr. Valdeluz, o homem que mais conheceu os originais da Bíblia no Brasil, do Seminário Presbiteriano de Campinas, ele diz que essa bebida não era refrigerante, porque não tinha, não era suco, era vinho. Alguém disse a ele, mas doutor Valdir, devia ser suco de uva. Ele disse, também não podia, porque não havia pasteurização. E Jesus foi criticado pela religiosidade do povo de Israel. Ele come e bebe com pecadores. Ele andava com gente marginalizada, Maria Madalena. Pega Maria Madalena. Eu tenho um amigo que... Uma pessoa completamente perdida ligou para ele um dia, ele é pastor, e disse, eu queria ir para os cultos de vocês. Aí ele disse, venha, vamos andar juntos. Andar juntos. Foi o que Jesus fez com Maria Madalena. A convidou para ir e ela foi. E durante a convivência e a caminhada, ela nasceu de novo.
e por uma santa ironia de Deus, foi a primeira missionária da ressurreição de Cristo. Ele acolhia os rejeitados. Ele vai ao encontro de Saulo no caminho de Damasco. Logo de quem? Uma das coisas mais lindas que eu acho na vida de Saulo, já Paulo, é a humildade. Um homem tremendo, um dos luminares da época no mundo, 26 anos depois de conhecer Jesus, ele diz: miserável é o homem que eu sou. Não é que eu fui, que eu sou. O bem que eu quero, 26 anos depois, e já apóstolo, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. Isso chama-se sinceridade, isso chama-se transparência, isso chama-se coragem. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o perdão é terapêutico, ele cura. E onde é que eu quero chegar? Você tem gente para perdoar, peça a Deus e perdoe em nome de Jesus. Porque o maior beneficiário vai ser você. A pessoa que será mais abençoada vai ser você, porque obedeceu a Deus. E você vai perceber que os dividendos chegarão depois do ato, depois da decisão. O que é que faz um pai perdoar o assassino de um filho? Não há argumento no planeta Terra que convença. Só aqueles que obedecem a Deus. Não é dizer que foi bobagem, não. Você tirou a vida do meu filho. Eu conheço casos assim. Aqui na igreja teve um. Não tem vindo porque já não tem condições, mas ele foi ao presídio para olhar nos olhos do filho, do assassino que tirou a vida do filho, para conversar e falar do Senhor Jesus Cristo. Quem tem saúde, e eu garanto a você que o rapaz deve ter passado a sofrer muito mais do que sofria. É isso que nós precisamos fazer, aprender a perdoar. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Orai para seres curados. A confissão, ela liberta. A confissão é cura para quem confessa. Procure alguém de sua confiança, pode ser um dos presbíteros, o próprio bispo, mas se não tiver, uma pessoa convertida, temente a Deus, da sua confiança, rasgue o coração, para que nós não vivamos de maquiagem. Perdoar não é dizer que pecado não é pecado, custou a vida do Senhor, mas é dizer está pago, está quitado, acabou, é escândalo. É doidice, perdoe-me a palavra bem nordestina, mas é realidade e só estamos aqui por isso. Só estamos aqui por isso. Afinal, somos seguidores de quem? Do templo ou de Betesda? Uma coisa que eu amo em Israel, dessa vez eu queria voltar lá, mas nem voltamos, é o tanque de Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia. Para ali iam os desprezados pela religiosidade, aqueles que a religião oficial desprezava, renegados, perdiam as oportunidades da vida, e eles iam ali, e ali era o tanque da graça, a casa da graça, onde a graça de Deus se manifestava. Por isso, eles eram perdoados e sarados e saíam felizes louvando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Perdão para um cristão não é questão de sentimento, é de obediência, de compromisso. Eu preciso me perdoar, porque tem gente que não se perdoa.
Eu preciso perdoar os outros. Você precisa me perdoar. Recentemente tive uma conversa em família onde pedi perdão. Tem que ser. É fácil? Não, é difícil, é humilhante do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano é uma loucura. Mas tem que ser. Ou nós obedecemos, ou nos transformamos em religiosos mecânicos, frios, programáticos, mas a vida de Jesus não aparece em nós. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você, os presbíteros não podem decidir por você, ninguém pode decidir por você. Só quem decide por você é você. Mas nunca esqueça disso. Agora eu vou ler alguns trechos da Bíblia aqui. O leitor que eu uso hoje não está aqui, que é o reverendo Técio, né? Mário pode. Ah, está aqui do meu lado. Então, Mário, vamos ler primeiro aí. Preste atenção, se quiser, anote. Colossenses 3 e 13. 3 e 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem uns aos outros. A Bíblia não é hipócrita, porque tem pessoas que você precisa suportar, tolerar. Mas a palavra suportar também tem um significado mais bonito. Dê suporte. Ofereça suporte. Suportem uns aos outros. Eu sei que tem gente que é difícil, mas difícil foi a cruz, por mim e por você. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu acho que Pedro deve ter dito: para que eu fiz essa pergunta? Eu devia ter ficado calado. Eu tenho a impressão minha, a Bíblia não diz, que Pedro deve ter pensado: eu vou fazer uma pergunta e o senhor vai ficar num beco, sem saída. 7 vezes era o que a lei orientava. Não era nem mandamento, era orientação. E o Senhor sai para Pedro e diz: não somente 7, mas 70 vezes 7. E não é 490 não. Essa é uma expressão hebraica que significa infinito, sem limite. Para isso, nós só faremos havendo 2 coisas na nossa vida. Primeiro, entendendo, e segundo, obedecendo. Salmo 32 e 5. 32 e 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém. Esse foi Davi. Davi é um dos homens mais pecaminosos da Bíblia na avaliação humana. Se havia alguém que não tinha 1 grama de merecimento para ser quem foi, era Davi. Uma família desastrada, uma vida moral destruída. E ele diz isso, né? Ele conta. Davi não tinha currículo espiritual para ser quem foi, mas a graça de Deus o alcançou. Amém. Você quer saber qual é o primeiro passo para a derrota de qualquer um de nós aqui, a começar de mim? É cultivar a justiça própria. Amém. Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. O problema não é só fazer, é pensar. Porque o corpo humano é uma unidade. Corpo, alma e espírito. Se eu penso, para fazer é oportunidade. Vamos de novo, Mário, para o outro aí. 1 Coríntios... Não, Mateus 6, 12. Mateus 6 e 12, perdão.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha, esse é difícil. Só cruz. O que você está dizendo aí é: eu quero que o Senhor me perdoe na razão direta que eu perdoo. Pronto. Se eu não perdoar, não me perdoe. Se eu cobrar de alguém, cobre de mim. Quem de nós aqui escaparia? Me diga, tem que ser muito cínico. Perdoa as nossas dívidas, é uma tradução da Bíblia. Assim como, do mesmo jeito, na razão direta, que eu também perdoo. 1 Coríntios 13 e verso 1. Estou acabando, viu? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Preste atenção no que eu vou dizer, mas isso é tema para outro estudo. Há pessoas que acham que porque têm dons espirituais, escapam disso. Não. O perdão é fruto, o dom é presente. A palavra já diz, é Deus que dá. Não é à toa que a Bíblia nos ensina 9 dons e 9 frutos. Para cada dom há um fruto. A identidade do cristão é expressa pelo fruto. Amém. Entendendo numa linguagem popular rasteira, que pé de manga não produz jaca. Pelos frutos vos conhecerão, não é pelos dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Era labastúria para cá, cantarébia para lá. Tudo que você pensar. Mas havia um que era amigado com a sogra. Outros faziam vendas de pessoas. Foi a igreja mais depravada do Novo Testamento. Mas tinha os 9 dons, não tinha nenhum fruto. Filadélfia, a menor de todas, pequenininha, do ponto de vista humano insignificante, não teve uma só exortação. E Jesus diz a Filadélfia, por quê? Porque guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Amém. Esse negar não é uma discussão verborrágica, é negar com a vida, com o estilo de vida, com a filosofia. Todos nós somos imperfeitos, ninguém pode pregar isso achando que a autoridade é dele, é do Espírito Santo, mas Deus quer trabalhar em nós. Amém. Efésios 4 e 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que eu acho impressionante é que até chegar nesse assim como, estava bem. Perdoando mutuamente, às vezes só um discursozinho, não é? Não, eu já lhe perdoei, fique tranquilo. Não perdoou nada. Conversa fiada. Quando dá as costas, diz ele me paga. Eu tive um amigo na Paraíba, tenho ainda, Carmen conheceu. O apelido é Prancha. Ele fez isso. Ele tinha uma raiva de uma pessoa lá em João Pessoa. Se encontraram e ele tinha pessoas ao lado. Ele perdoou. Aí um dia eu conversando com ele, eu digo: rapaz, coisa boa que você perdoou fulano. Ele olhou para mim e disse: perdoei uma cebola. Ele não disse cebola não, ele disse outro nome que eu não vou dizer. Mas do ponto de vista da imagem, numa sociedade que vive da imagem, de aparência, ele fez tudo certo. Deus não vê aparência, a Bíblia diz, porque Deus não vê aparência, como vê o homem, Deus vê o coração. Amém. Efésios 6 e 14. Assim, E encerrando. mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Justiça na Bíblia é retidão. Aprendendo a andar na retidão. Queridos, o que é que acontece quando a gente confessa?
quando a gente pede perdão a Deus, a quem precisa pedir. Olha o que Deus diz em Hebreus 10 e 17. Dos teus pecados jamais me lembrarei. É o que eu chamo de amnésia de amor, porque não tem explicação que um ser eterno e onisciente esqueça. Mas esquece dos teus pecados. Quem de nós aqui, com toda sinceridade, colocaria na galeria dos heróis da fé Sansão? Depravado, degenerado, desmantelado. No fim da vida, quase que no último dia, é que ele reconhece. Hoje está na galeria dos heróis da fé. Na minha galeria dos heróis da fé e da sua, talvez ele não passasse nem perto. Raabe, a prostituta de Jericó, na genealogia de Cristo, porque foi transformada. A biografia morreu. Como dizia o pastor Tonini, para quem anda com Cristo, o ontem é o passado. A Bíblia nos ensina a viver o dia de hoje. Confessai os vossos pecados para serdes curados. Está claro que a perenização da enfermidade é resultado da desobediência. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Ponha seu nome nisso e comece a cantar o hino triunfal do perdão. Concluo fazendo um apelo. Em nome de Jesus, não pense em fulano. Não pense em mim, não pense nos presbíteros. Não seja aquele tipo que diz, mas esse bispo é cínico. Pregando sobre isso. Sou filho da graça de Deus. A graça só é entendida por quem nasceu de novo e ama o Senhor Jesus. Para religioso, ela é escândalo, doidice, loucura. É isso que Paulo diz. É isso que a religiosidade judaica chamou de escândalo. Isso é um escândalo. E a religiosidade gentia ou gentílica chamou de loucura. Curve a sua cabeça. Eu gostaria que nós, sentados e contritos, cantássemos alguma coisa. Enquanto cantamos, olhe para você, querido, eu olho para mim. É tomar a cruz. É decidir não viver de imagem. Faça seu acerto com Deus. Decida se quer ser religioso ou cristão. A palavra cristão é um diminutivo. É a miniatura de Cristo. É imitá-lo. Nenhum de nós jamais terá pureza suficiente para julgar o outro. Somos todos filhos do amor e da graça de Deus. Vamos cantar. E logo depois eu vou pedir ao reverendo Ivan que ore. É lindo ouvir um homem do quilate de Paulo. Se Paulo tivesse a visão humana ou religiosa da fé, ele tinha batido o pino, me desculpe a expressão. Depois que nasceu de novo, passou a ser frequentador de cadeia, entrava no navio, o navio afundava, queriam apedrejá-lo, mas ele manteve-se firme, porque os olhos não estavam nesse mundo, nesse sistema, mas no reino de Deus. Então, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, olhe para você, olhe para dentro e tome uma decisão. Confessai os vossos pecados uns aos outros
para serdes curados. Há um livro do reverendo Caio Fábio, que ainda existe por aí, antiquíssimo, onde o título é No Divã de Deus. Eu lembro quando ele escreveu esse livro, No Divã de Deus. Vamos para o divã de Deus. Vamos cantar. Não pense, não viaje agora. Cabe as viagens. Olhe para você. Seu acerto é com Deus, não é comigo nem com a reconciliação.